Saudações, muito bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo anterior, fizemos uma introdução à linguagem Python e cobrimos os 3 primeiros vídeos da série de Portugal Studio, passando por entrada e saída de dados, variáveis e tipos. Hoje, vamos falar sobre operadores aritméticos, que são muito semelhantes aos do Portugal Studio. Primeiro de tudo, recapitulando o que vimos no vídeo anterior, podemos usar a função input do Python para receber dados do usuário. A sintaxe é um pouco diferente do Portugal Studio, mas igualmente simples. Em vez de passar como parâmetro a variável que queremos armazenar, o que o usuário escreveu, nós vamos atribuir o retorno da função input à variável nome. Lembre-se que não precisamos declarar o tipo da variável nome, porque Python é uma linguagem dinamicamente tipada. Como a função input sempre retorna uma string, ou str, a variável nome sempre será do tipo string, ou str no caso de Python. Se executarmos isso aqui, claro, depois de alocar e conectar a máquina na cloud, vamos aguardar um momento, inicializando o runtime, ok? Agora podemos executar nossa função e veja que ele vai mostrar aqui o campo para digitar alguma coisa. Se eu digito alguma coisa, o programa acaba. Porém, se eu uso a função print, que também vimos que pode ser usada para saída de dados, e eu coloco aqui dentro o tipo, né, a função type, para mostrar o tipo da variável nome, então eu escrevo aqui nome, e eu executo isso agora. Claro, ele vai me pedir novamente a entrada, veja a setinha verde, e agora eu vou digitar qualquer coisa, por exemplo, 1, 2, 3, e ele vai me mostrar que essa variável é do tipo str. E claro, nós podemos também imprimir o nome na sequência usando, de novo, a função print. Então, a gente coloca aqui uma string, vamos usar fstring, porque a gente quer formatar essa string adicionando uma informação, e nós vamos colocar olá. Aqui, entre chaves, vamos colocar a variável que queremos colocar aqui, e depois podemos colocar mais texto. Então, olá nome, eu vou dar de novo. Aqui eu posso digitar 1, 2, 3, e ele vai dizer olá 1, 2, 3. Aqui dentro desses parênteses da função input, eu posso passar a mensagem. Então, nome, 2 pontos, né? E agora esse nome aparece aqui. Então, eu coloco, por exemplo, João, dou Enter, e ele, olá, João. Certo? Isso foi o que nós vimos no vídeo anterior. Agora, é hora de falarmos dos operadores aritméticos. Os operadores aritméticos em Python são os mesmos do Portugal Studio, acrescentando a potência que só existe em uma biblioteca no Portugal Studio. Mais uma vez, eu vou usar aqui as chiquezas do Google Colab, do Jupyter Notebook, para a gente poder ver a comparação de operadores. Tá? Então, essas aqui são as operações, os operadores em Python e as equivalências em Portugal Studio. Tá? Adição, soma, multiplicação e divisão são idênticos, não muda nada. Em módulo também, tá? E fazem exatamente a mesma coisa. Se você tem dificuldade em entender o que cada uma dessas coisas fazem, veja o vídeo sobre operadores aritméticos em Portugal. A diferença aqui vai ser no operador de potência. Python tem esse operador de potência que são 2 estrelas, como se fosse uma multiplicação diferenciada, né? Enquanto que no Portugal você precisa importar a biblioteca matemática e depois usar a função potência. Por exemplo, podemos fazer de maneira muito semelhante ao Portugal, somas, subtrações e coisas desse tipo. Vamos declarar algumas variáveis, por exemplo, A vale 15, B recebe 8 e C recebe A mais B, certo? E aí eu posso print C, por exemplo. Né? Se eu executo, isso aqui eu vou ter 23, que é a soma de A e B, sem problema algum. Também podemos fazer potências. Por exemplo, vamos fazer aqui 3, vou apagar o B e vou dizer que o C é A ao quadrado. Tá? Então, A vale 3 e C vale A ao quadrado. Então, eu espero que seja 9. Está aqui o resultado 9. Podemos também, claro, fazer potências entre 2 variáveis. Então, eu posso fazer A elevado a B. Né? Isso aqui, na verdade, não mais. Né? Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar o C do jeito que estava, A elevado a 2, e eu vou colocar um comentário, isso aqui é A ao quadrado, e D agora vai valer A elevado a B. Eu vou colocar aqui o D, tá? Então tá lá 9 de novo, porque B vale 2. Né? Uma coisa legal que dá para fazer é se eu falar, por exemplo, aqui, que A vale 9, né?
e a gente dizer que o D vale 9 elevado. Assim como no Portugal Studio a gente podia usar os parênteses para mudar a precedência de operadores, eu posso colocar um parênteses e colocar 1 sobre 2, ou seja, 9 elevado a meio. Isso é a definição de raiz quadrada. Tá? Se isso não parece natural para você, que a raiz quadrada de 9 é a mesma coisa que 9 elevado a meio, você pode procurar por vídeos de matemática, de álgebra, que provavelmente você vai encontrar isso fácil. Ok? Mas você pode também só aceitar o que eu estou dizendo também. Então, 9 elevado a meio equivale à raiz quadrada de 9, que é 3, né? Já que 3 ao quadrado é 9. Tá? Então, legal, a gente consegue fazer potenciações e coisas desse tipo. E se você se lembra do vídeo 4 da série de Portugal, eu mostrei uma particularidade do operador de soma quando ele é aplicado sobre duas strings, que ele atua como o operador de concatenação. Nós vamos repetir o mesmo exemplo aqui, agora, claro, atualizado. No vídeo, eu usei esse exemplo aqui. A vale fora, e na época era Temer, hoje B vale Bolsonaro, e C vai ser então A, o sinal de mais, B. Tá? Conforme já foi mostrado no vídeo de Portugal, C contém agora a concatenação dessas duas strings. Se eu executo, veja que eu tenho as duas strings concatenadas, uma colada na frente da outra. Essa é então uma particularidade do operador de soma entre duas entidades string. É claro que eu não preciso fazer isso entre variáveis, eu posso fazer entre strings mesmo. Tá? Então, eu estou concatenando o João, um espaço, e o Francisco na frente. Tá? Veja que funciona da mesma forma. Claro que eu deveria usar print, mas conforme eu já comentei no primeiro vídeo, o Colab, quando eu não estou fazendo nada na última linha, eu só deixo um valor, ele printa para mim automaticamente. Mas o ideal seria eu usar o print aqui. Tá? Então, tá aí do mesmo jeito. Certo? Porém, em Portugal, a gente podia fazer uma coisa do tipo A é igual a Pedro e B é igual a 22, e aí eu podia fazer C é igual a A mais B. Não tinha problema nenhum. Ele ia converter automaticamente B para stir, ou cadeia no caso, e ia fazer a concatenação. Normalmente o resultado ia ser Pedro, 22. Em Python, tá? Eu vou colocar um print C. Isso não é possível. Veja que ele diz que ele só pode concatenar stir com stir e não int com stir, porque B é uma variável do tipo int e ele não consegue concatenar isso. Porém, a gente pode fazer igual o Portugal fazia, converter B para stir e depois concatenar. E aqui surge uma coisa nova, bem legal. A gente pode fazer conversão de tipos. Eu imagino que eu tenha mostrado typecasting em Portugal, mas aqui a gente faz isso da seguinte forma. Eu escrevo o tipo que eu quero converter a variável e uso como se fosse uma função, colocando parênteses. Né? Então, stir, eu passo o B para dentro dela. O resultado disso vai ser o B como uma string. E aí eu vou concatenar A com B. E agora tudo deve funcionar. Está lá, Pedro, 22. O oposto também funciona. Né? Então, se eu tiver aqui, por exemplo, 10, né? Esse aqui é uma string e esse é um número. Então, se eu tentar fazer A mais B, vai dar erro, claro, porque eu estou tentando concatenar uma string 10 com o número 22. Dá o mesmo erro, né? Ele não funciona. Porém, eu posso querer concatenar os dois, como a gente acabou de fazer, né? Vai dar 10, 22. Mas, em vez de concatenar os dois, eu posso querer somar de fato os dois. Como A é uma string que pode ser convertida para inteiro, eu posso usar a função int para converter ela para inteiro e fazer a soma, e dá 32. E claro, eu também posso fazer, por exemplo, usar float para converter, sei lá, 3.5. Né? Vamos fazer um print de... Não, vamos fazer assim, tá? Se eu uso float para converter 3.5, vejo que ele vai me dar 3.5 e eu posso, inclusive, somar isso, sei lá, com 1.0, tá? Veja que ele mostra lá 4.5, né? Vamos assumir que isso aqui está dentro do print. Né? Então, ele mostra 4.5. Tá? Então, eu posso usar o nome do tipo para fazer as conversões de dados.
desde que seja possível. Claro, se eu colocar aqui uma letra, não tem como converter letra nenhuma para float. Então, ele vai reclamar, ele vai falar, não consegui converter a string para float. Essa string aqui não sei converter para float, certo? Então, essa é a ideia de conversão de tipos, tá? Que vai ser útil agora que a gente vai falar de operadores. Então, agora a gente pode reimplementar aquele exemplo do vídeo de Portugal, em que a gente fez uma calculadora muito básica. Então, a gente vai fazer o seguinte, print somar, né, que foi a primeira coisa que a gente mostrava, e aí a gente pegava a parcela 1, né, como sendo a entrada do usuário. E eu vou pedir ele aqui para digitar a parcela 1, dois pontos, espaço. Tá? E aí a parcela 2 vai ser a entrada do usuário. Eu estou pedindo agora, vamos pedir primeiro a parcela 2, né? Ele vai digitar, e aí eu vou printar o resultado aqui. Vamos colocar aqui, soma, vale parcela 1 mais parcela 2. Né? Então, eu estou recebendo um número, recebendo outro número e tentando somar os dois nessa variável soma, e aí eu vou usar fstring de novo para printar. Tá? Então, eu vou colocar aqui, parcela 1 mais parcela 2 é igual a soma. Ok? Então, vamos tentar executar. Parcela 1, vamos colocar aqui 1. Parcela 2, 2, e agora tá lá. 1 mais 1 igual a 12. Epa, pera lá. O que está acontecendo aqui? Se você observar, o que aconteceu aqui foi que ele simplesmente concatenou parcela 1 com parcela 2. Tá? Se a gente, se a gente, por exemplo, comentar esse print aqui e pedir ele para printar, na verdade, o type, ou seja, o tipo da parcela 1, veja o que ele vai me mostrar. Eu vou digitar parcela 1, eu vou digitar parcela 2 e veja, lembre-se que o input é sempre stir. Isso significa que eu preciso converter o tipo da entrada se eu quiser usá-lo como um número. Tá? Então eu vou descomentar essa linha que a gente já tinha feito e agora eu vou converter isso aqui usando a função que a gente acabou de ver. Eu posso converter para int ou eu posso converter para float. Se eu converter para int, eu não vou poder usar números com casa decimal. Então eu já vou converter para float, que vai funcionar bem também com números sem casa decimal. Tá? Então eu vou colocar aqui float e esse aqui também float, convertendo a entrada do usuário para float. Então eu pego a entrada do usuário, converto para float e coloco nessa variável. Vamos executar agora? Vamos lá, 2 mais 3 é igual a 2. Veja que ele converteu para float mesmo, né? Quando eu printo de novo, o parcela 1 é um float. Então, 2.0 mais 3.0 é igual a 5. Tá? Para ficar bonito a saída aqui, eu posso mudar um pouco. Em vez de converter aqui na entrada, eu posso converter na hora de fazer a soma. Então, em vez de converter aqui, ó, né, eu converto aqui. Né? E assim, olha só a diferença. Né? Eu vou colocar 23 mais 34. Veja que agora ele mostra o número da forma como eu escrevi. Né? 23 mais 34, mas o resultado ele me dá em float. Outra coisa que eu poderia fazer aqui para ficar mais legal, nossa mini calculadora aqui, em vez de pedir a parcela 2 aqui, fazer o seguinte. Eu vou transformar isso aqui numa fstring para eu poder usar variáveis dentro de chaves. Né? E vou fazer o seguinte. Em vez de escrever parcela 2 na segunda vez, na segunda linha, eu vou fazer o seguinte. Parcela 1 mais, e eu coloco o espaço para a pessoa escrever. Então, agora o resultado vai ser o seguinte. Primeiro, ele está pedindo aqui a parcela 1, ele escreveu aqui, eu vou digitar, por exemplo, 23. Quando eu dou Enter, ele pede, 23 mais, e aí ele está mostrando essa parte aqui e pedindo a segunda parte. Né? Então, eu posso colocar, sei lá, 22, e agora ele vai converter tudo para float, somar e depois printar. E aí está aí o resultado. Tá? Por enquanto é isso. Agora você fica com o desafio aí de fazer a mesma coisa para subtração, multiplicação, divisão, módulo se quiser, potência, enfim. Fazer aí para as outras operações, tentar ter os códigos separados, porque no próximo vídeo a gente vai dar uma melhoradinha nesse programa. Assim como a gente fez, né, na série de Portugal, nós vamos incluir primeiro aqui uma parte pedindo para a pessoa inserir a operação que ela quer fazer. Eu quero fazer uma soma. Então, beleza, eu peço os dois números e a gente faz a soma. Não, eu quero fazer uma multiplicação. Então, beleza, a gente faz a multiplicação. E aí o programa vai funcionar quase como uma calculadora muito básica. Mas, né, vai funcionar.
Se você testar isso aqui com números decimais, né, aqui na soma, embora eu não tenha feito, vai funcionar também. Escreva o código aí e teste e veja que de fato funciona se você usar números decimais, desde que você use ponto e não vírgula. Tá? Então é isso. Tenta fazer aí essas outras partes e no próximo vídeo a gente vai implementar essa calculadora melhorada, já incluindo novos conceitos, é claro. A gente precisa chegar agora em tomadas de decisão e controle de fluxo. Então é isso. Até mais.